Eu peço que abram suas Bíblias em Romanos 1, versículos 16 e 17, e este será o fim do meu foco nestes dois versículos. Ficamos neles durante 6 semanas, e no próximo domingo vamos para o versículo 18, e permaneceremos nele por uma semana. Mas esses versículos são o tema da epístola, portanto nós nunca iremos deixá-los. Voltaremos a eles de novo e de novo e de novo, porque eles são o resumo da carta aos Romanos. Antes de ler, eu quero colocá-los em um contexto mais amplo hoje. Há apenas 2 grandes preocupações no mundo. Uma é a preocupação que Deus seja exibido propriamente no universo. E a outra é a preocupação que vocês e eu encontremos alegria duradoura nele. Estas são as grandes preocupações do universo. A exibição da glória de Deus e o contentamento duradouro nele. O que eu vi meditando nestes versículos é que o versículo 16 aborda a segunda dessas preocupações e o versículo 17 aborda a primeira das preocupações. O versículo 16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E é isso que nós queremos. Salvação significa escapar da ira e do julgamento e da chegada nas nossas vidas da alegria duradoura na presença do Todo-Poderoso Deus para sempre e sempre. Nós desejamos isso. Esta é uma das grandes preocupações do mundo. Eu posso viver para sempre no céu feliz ao invés do inferno e na tristeza. Isto é uma imensa preocupação. E a outra, versículo 17 diz: nele, isto é, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vejam, esta afirmação central, alguma coisa sobre Deus é revelada no Evangelho. Isto é uma exibição de Deus. Isto é a respeito de Deus. Então o versículo 16 é sobre a salvação pela fé. E o versículo 17 é a respeito da base. Uma demonstração de algo a respeito de Deus. Isso são os assuntos mais importantes do mundo. Você pode pensar que um escândalo na Casa Branca é um grande problema. Henrique VIII faz Bill Clinton parecer um puritano. E ele já se foi. Quem se lembra de Henrique VIII? Quem se importa com Henrique VIII? Genghis Khan faz os bombardeios das embaixadas parecerem umas férias. Populações inteiras extintas na Ásia Central. E quem nesta sala pode dizer em que século Genghis Khan viveu? Quem dirá o que se passou na vida dele? Ele não é importante, ele se foi. Esses não são os grandes assuntos. Essas não são as grandes personalidades. Os grandes assuntos são a demonstração de Deus e o que será de nós na eternidade. Esses são os grandes assuntos da vida. Quando as pessoas reconhecerem isso de uma vez por todas, elas vão desligar suas TVs e vão parar e saber que Ele é Deus. E vão parar e dizer: meu Deus, eu devotei a minha vida para tantas coisas fúteis, abra o meu coração para as coisas maiores do mundo. Portanto, este texto é merecedor de 6 semanas. E nós queremos olhar para isso de novo nesta manhã.
O principal ponto que eu venho tentando desenvolver é esse. Estes 2 versículos não são a respeito de como você se torna um crente, mas como você é salvo sendo um crente. Esta é a minha tese, porque eu creio que esse é o ponto no versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E está falando no tempo presente. Ato contínuo em grego é tão crucial. Todos os que continuam crendo. Este versículo é sobre como crentes escapam da ira de Deus. O mesmo tempo presente você pode enxergar no versículo 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele a justiça de Deus é e está sendo revelada. Deveria ser uma tradução mais correta desse versículo. Poderá ajudar e me ajudar a permanecer aqui nessa ideia futura de salvação, porque há uma realidade do presente e do passado na salvação que nós apreciamos. Mas no livro aos Romanos, essa ideia futura de ser salvo é central. Então venha comigo até o capítulo 5, versículo 9. A razão que eu quero que vocês foquem no capítulo 5, versículo 9, é porque não apenas nós vemos aqui a futuralidade da salvação, mas nós enxergamos a estrutura dos versículos 16 e 17. O versículo 9 do capítulo 5 é uma confirmação da tese da carta, encontrada nos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Deixe-me ler para vocês, versículo 9. Sendo agora justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos. Notem, tempo futuro. Nós seremos salvos da ira de Deus. Esta é a salvação em Romanos 1,16. Agora, mantenha comigo aqui no versículo 9, só por um momento. Eu só quero que vocês entendam algo. Vocês precisam entender isso. Toda a sua leitura da carta aos Romanos vai encaixar nessa tese. Versículo 9 do capítulo 5 e os versículos 16 e 17 do capítulo 1. Na ordem inversa. Então, deixe-me inverter as duas metades do versículo 9. Leia devagar e vocês irão pensar a respeito dos versículos 16 e 17 e eu vou comparar para vocês. Ok, mudando a ordem do versículo 9, nós temos o seguinte. Nós seremos salvos da ira de Deus através de Cristo, porque nós fomos justificados pelo seu sangue. Isso é exatamente o que os versículos 16 e 17 dizem, do capítulo 1. Voltem comigo para ver. Versículo 16 diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isto é, salvo da ira de Deus. Salvo da ira de Deus para todo aquele que crê. Daí vem a base, a fundação, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. E nós passamos semanas tentando defender a interpretação que a revelação da justiça de Deus ali é o presente da justiça para pecadores, para ser recebido pela fé, o que o verso 9 chama de justificação. Agora eu me pergunto se vocês perceberam. Paulo quer que vocês entendam essa carta. Ele não quer que vocês fiquem confusos com a minha linguagem semana após semana. Ele quer que o tecido da sua mente entenda o conteúdo dessa carta. Há uma lógica. Eu me lembro no seminário em 1968. A minha cabeça explodiu. Porque me mostraram que os apóstolos argumentam ao invés de juntar pérolas, que são chamadas de versículos. Eu não entendi isso durante 25 ou 22 anos.
Eu tratava a Bíblia como pérolas. Aqui, uma pérola no versículo. Você precisa de uma pérola hoje? Você precisa de uma comida hoje? Coma a Bíblia, especialmente Romanos. Nem todo livro é igual. Não quero dizer que não há histórias, mas você pega um livro como Romanos. Eu quero pregar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Porque nele a justiça de Deus é revelada. Porque justiça e ira estão sendo despejadas por Deus. Ele quer que vocês entendam isso. Por favor, não sejam ouvintes passivos. Por favor, não joguem as minhas palavras fora. Por favor, não venham simplesmente comer nuggets no domingo de manhã. Por favor, liguem os seus cérebros e mergulhem em Romanos. Então eu vou dizer de novo. Capítulo 5, versículo 9. Na ordem inversa, diz: você será salvo no futuro da ira de Deus por Cristo. Porque você foi justificado pelo seu sangue. Agora, versículos 16 e 17. Versículo 16 diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo o que crê. E aí vem e coloca essa base, essa fundação imensa da justiça de Deus para a justificação. Vem e diz: porque neste Evangelho está manifestada dia após dia, semana após semana, para ser recebido pela fé, há uma justiça dada a você que você não pode conseguir por si próprio, e você permanece nisso e vive por isso. Agora, aqui estamos, último sermão nestes versículos, com a menção a Abacuque 2:4 no final do versículo 17. E o que eu disse, eu creio, é porque ele menciona este verso. Vamos ler no contexto. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Então a justiça de Deus é um dom, um presente para ser recebido pela fé. Isso é chamado de justificação. Agora ele menciona Abacuque 2:4. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Agora eu quero que vocês enxerguem o ponto aqui mencionado, o significado e a relevância disso, nestes dois versículos. Então, eu vou ficar em Abacuque por enquanto. Eu amo o livro de Abacuque. Ele tem um pequeno lugar no meu casamento, que é muito especial. Porque quando você chega ao final dessa história devastadora, da ira de Deus derramada sobre nações e sobre a Judéia, e parece que não existe esperança para ninguém, você tem essas magníficas palavras a respeito daqueles que, embora não haja fruto na videira, nem no campo, ou seja, embora eu esteja destituído, no entanto, eu me alegrarei no meu Deus. Nós lemos isso no nosso casamento, por isso é especial. Nós não esperávamos uma vida fácil. Nós não esperávamos um casamento tranquilo. Nós estávamos muito cientes de quantos diferentes nós éramos. E não tem sido fácil. E criar filhos não é fácil. O câncer não é fácil, o que em algum dia ou algo parecido vai atingir um de nós. E no nosso funeral, quem quer que for primeiro vai ouvir isso de novo. Embora não haja nada, apenas Deus, nós nos alegraremos. Eu amo esse livro. Eu permaneci nessa semana tentando entender esse versículo no contexto de Abacuque. Agora aqui está o contexto. Deus está muito irado com as nações e com a Judá. As tribos foram deixadas após a devastação da Síria. As tribos do norte foram levadas. E no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele declara o que está vindo. Maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vós não crereis.
quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, isto é, a Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Agora, isso levanta um imenso problema para os ouvintes dessa profecia na Judéia. O que você diria se ouvisse que ele está liberando os caldeus para despejar o seu juízo sobre a terra, incluindo o seu próprio povo? O que você diria para esse profeta? O que eu diria é: há alguma maneira de escapar da ira de Deus? É isso que eu diria. E a resposta vem no versículo 4 do capítulo 2, que é o que Paulo menciona. Ele diz: olha o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé e ganhará vida, será salvo da ira de Deus pela sua fé. Agora, há duas maneiras que esta menção é relevante neste contexto em Romanos 16 e 17. Vamos ver um de cada vez. Número 1. É relevante porque diz: resgate do julgamento de Deus depende da fé. É pela fé, ele diz, que você vai ganhar a sua vida. É pela fé que você não será varrido do mapa no dia do julgamento, como por esses babilônicos. É pela fé que você viverá. Então, a palavra viver, veja no final do versículo 17, o justo viverá pela fé. Isso corresponde à salvação, no versículo 16. Se você não enxerga essa conexão, você ficará confuso com estes versículos. Versículo 16 diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a vida, para escapar da ira. Então, no final do versículo 17, ele traz um texto do Antigo Testamento que diz: quando os caldeus estão vindo e Deus está irado, e você pergunta quando haverá resgate, onde posso ganhar minha vida, onde pode haver salvação, a resposta é: pela fé. Então, o texto dá embasamento para a fé como uma maneira de ser salvo. Essa é a primeira conexão entre o 17 e o 16 no comentário deste versículo. Aqui vai a segunda conexão. Este versículo, Abacuque 2,4, mencionado no final do versículo 17, diz: era uma pessoa justa, sublime, justo, voltaremos nisso. Era uma pessoa justa que ganhou a sua vida pela fé. O justo, a pessoa que é justa, irá crer e, portanto, viverá. Agora, nós temos que ter muito cuidado aqui. Eu não quero subentender em Abacuque o que é ensinado por Paulo, só porque é ensinado por Paulo pode não estar lá em Abacuque. Eu não penso em Abacuque no versículo 4, capítulo 2. Eu não penso que ele está explicitamente ensinando que a pessoa é justa pela fé. Eu não acho que a tradução colocou a ordem correta, mas isso está assim, isso é outro assunto. Eu não acho que ele está ensinando isso. Mas Paulo está ensinando isso. O dom da justiça, no versículo 17, é a justificação e é revelada através da fé. Portanto, a justificação pela fé, ser justo diante de Deus pela fé, é o que o versículo 17 está ensinando. Então, trazendo o versículo 4 de Abacuque 2 para embasar o versículo 17, ele está fazendo algo ilegítimo com o Antigo Testamento. Essa é a razão de muita controvérsia. Mas aqui é onde realmente vale a pena levar horas meditando no contexto do Antigo Testamento,
que Paulo usou. Quão rápidos os estudiosos contemporâneos são em dizer: Paulo é displicente com o Antigo Testamento. Ele faz o seu significado todo tipo de loucura e usa para embasar os seus propósitos coisas que nunca quiseram dizer. Bem, eu tenho trabalhado nisso por quase 30 anos e, francamente, eu confio mais em Paulo do que em qualquer estudioso. Ele ganhou a minha confiança repetidamente nestas coisas. Agora aqui, preste atenção do jeito que eu penso que Paulo leu Abacuque. No capítulo 1, versículo 13, tem um versículo muito famoso a respeito da santidade e da justiça de Deus. Eu aprendi quando era um garoto, como uma maneira de compartilhar o evangelho com os meus amigos. Porque você tem que ver Deus como santo e rejeitando o pecado, há um buraco entre o pecador e Deus. Você precisa explicar isso para levar o evangelho. Então, este verso cria uma causalidade. Eu vou ler para vocês. Abacuque 1:13. Os olhos de Deus são puros demais para aprovar o mal. E tu não podes olhar. Tu, Deus, não podes olhar a maldade com favor. Então, isto é um imenso problema entre um Deus santo e um homem pecador, porque ele não pode sequer olhar para um pecador. Agora você pensa, ok. Você vai para o versículo 2 do capítulo 4 e você enxerga as pessoas clamando pelo favor. Pessoas que são pecadoras. Salve-me! Não me amaldiçoe! E a resposta vem: o justo viverá, será salvo, será favorecido pela fé. É preciso ser um gênio ou um grande exegeta para enxergar que há alguma esperança para este pecador clamando por resgate, para este Deus Santo que não pode sequer olhar para ele com favor, por causa do pecado dele. É necessário uma grande inteligência para perceber que quando Deus diz: a maneira que você será resgatado por mim é pela fé. Para perceber que a palavra justo aqui deve ser algo como: eu o invoco, eu o chamo de justo, você é justo, porque eu conto esta fé como justiça. O que é o que ele disse de Abraão? Isso não é uma novidade do Novo Testamento. Ele diz isso lá em Gênesis 15:6. Ele imputa a Abraão fé como justiça. Então, em um contexto maior, no livro de Abacuque, eu creio que quando Paulo menciona este versículo como suporte para a revelação da justiça de Deus como um presente para todo pecador receber pela fé, ele não estava saindo do contexto com Abacuque. Ele estava dando uma exposição cuidadosa e profunda de Abacuque. Ele estava usando isso como suporte no seu ensinamento do Evangelho. Que se nós vamos escapar da ira de Deus, por intermédio do Evangelho, o Evangelho tem que nos revelar a justiça que não é a nossa, mas de Deus, para ser recebida não pelas obras da lei, mas pela fé. E é isso que ele faz. O que nos traz agora, finalmente, para uma frase de fé em fé. Eu prometi na semana passada que veríamos esta frase, porque aqui agora, indo para o final, isto é onde você, aqui neste salão, está me ouvindo, pode ser conectado com esta realidade da justiça de Deus oferecida a você de graça, criando justos, pecadores como somos, ou não. E está tudo na frase de fé em fé.
Então vamos ler no contexto. Agora eu vou mostrar o que eu acho que quer dizer e por quê. Nele, no Evangelho, este Evangelho tem esse poder de crença salvadora. Porque nele, justiça, a justiça de Deus, é revelada neste Evangelho como um presente de fé em fé. Como está escrito, pessoas justas confiam em Deus, então eles têm a vida. O que quer dizer de fé em fé? Há duas maneiras de entender essa frase. O paralelo encontrado em 2 Coríntios, há apenas um paralelo deste versículo em todo o Novo Testamento. Tem mais dois no Antigo Testamento. Em Salmos 84:7 e em Jeremias 9:3. Nós não vamos ver estes. Então eu gostaria que vocês fossem comigo para o paralelo. Este é o primeiro que explica esta frase. 2 Coríntios 2:15 e 16. Agora o contexto aqui em 2 Coríntios é Paulo pensando no seu ministério, no seu sofrimento, como uma fragrância. Então entenda a analogia. A metáfora é como um aroma. Um aroma para Deus de dois tipos de pessoas. Os dois tipos são aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos. Notem o processo. E o aroma vem para um e fala. E o aroma vem para o outro e é tão doce que conduz à vida. Vou ler para vocês. 2 Coríntios 2:15 e 16. Nós somos perfume para Cristo. Nós somos perfume de Cristo para Deus. Entre aqueles que estão sendo salvos e entre aqueles que estão perecendo. Agora o versículo 16. Para um aroma, aqui está a frase que é estruturalmente idêntica à frase de fé em fé. Para um aroma de morte para a morte. Para o outro, um aroma de vida para a vida. Então, se eu fosse descobrir o que isso significa, talvez eu teria uma pista para esta frase muito parecida com Romanos 1:17. E isso não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E aqui o que eu acho que isso significa. Quando o Evangelho e o exemplo do sofrimento apostólico encontra com a morte espiritual e a resistência, confirma a morte e deixa para a morte. Quando encontra a morte espiritual, conduz à morte eterna. E por outro lado, quando o Evangelho encontra a receptividade do Santo Espírito e rapidamente uma receptividade da vida se move para dentro e conduz à vida eterna. O Evangelho aterriza na vida e conduz à vida. É recebido pela vida e preserva a vida. Os traz por intermédio do julgamento. Ok, vamos voltar ao versículo 17. E enxergar aqui se isso nos ajuda. Quando a revelação de Deus e a sua justiça se encontra com a fé, isso conduz a uma fé futura. Isso que eu acho que o texto diz. Quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo e nele a justiça de Deus começa a brilhar, a fé é a agência pela qual uma janela é aberta no coração e a revelação, a luz e a justiça concedida pela fé entra e a luz se espalha no coração
E quando ela espalha, o crente se firma nela, e dia após dia, semana após semana, ano após ano, ele é preservado nessa fé, por essa justiça revelada. Este é o meu primeiro argumento. O paralelo com 2 Coríntios 2,15 abre uma janela no fato de que quando o Evangelho encontra a fé, recebendo, dando boas-vindas, um ato do coração, ele vem com poder, como o versículo 16 diz, e traz este crente para a glória, por trabalhar repetidamente, diariamente, na fé. Aqui vai o meu segundo argumento para crer nisso. A saber, se encaixa no contexto de maneira tão perfeita. Versículo 16, lembrem-se disso. Versículo 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todos aqueles que continuam crendo. Eu imagino quantos de vocês irão terminar o sermão agora. Entenderam? Quem continua crendo. Perseverança na fé é a maneira de ser salvo. Eu vou ler em um outro texto. Não está aqui, deixa eu pensar. 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz: agora eu faço conhecido, irmãos, o evangelho que eu prego a vocês, o qual vocês receberam, e no qual vocês permanecem, pelo qual vocês são salvos, se vocês permanecerem na palavra que eu prego a vocês, a não ser que vocês creem em vão. Ouviram o que está escrito? Está escrito: você será salvo pelo Evangelho, se você se mantiver nele, a não ser que você creia em vão. Quer dizer, a evidência de uma fé vã. Ao lado de fazer a oração do pregador, ir até a frente da plataforma, florescer por algumas semanas ou meses, como se fosse um crente, e depois jogar tudo fora. A evidência que era uma fé vã é que você jogou tudo fora. Porque se você permanecer na palavra até o fim, sua fé não é vã, é real, e assim você será salvo. Voltemos ao versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, aqueles que permanecem crendo. Como? Porque nele, este crente, lutando a batalha da fé dia após dia, vê algo revelado. O quê? Um presente de justiça. Recebido como? Pela fé. Trabalhando como? Debaixo da fé. O Evangelho salva crentes. Porque o Evangelho mantém os crentes crendo. Este é o meu resumo destes versículos. O Evangelho salva crentes. Porque quando aquele primeiro ato de fé recebe o Evangelho agora continua despertando mais e mais atos de fé e graça futura. Então deixe-me fechar com isso. Todo mundo que já leu a Bíblia um pouco sabe que há mandamentos na Bíblia, além de crer. Muitos deles. Não mentirás, não adulterarás, não roubarás, honre teu pai e tua mãe, guarde o sábado, o santo sábado, ou mate os desejos da carne para que você possa viver. Nós sabemos que a vida cristã é feita de guerra contra o pecado nas nossas vidas, na luta do que devemos fazer e lutar contra a natureza que nos conduz a só querer assistir TV ou brincar, jogar. Então a pergunta aqui no final é: o que você acha de todos estes mandamentos, essas demandas, em relação a isso? Uma justiça revelada. E a resposta não é
Deixa eu dizer o que não é e fechar com o que é. Não é pensar assim, ó meu Deus, eu não vou conseguir o favor de Deus. Então eu preciso fazer estas coisas para me acertar com Deus, e fazer essas coisas para ser perdoado, e fazer essas coisas para ser inocentado no julgamento do céu, e fazer essas coisas para ser justificado. Isso é chamado de legalismo, e isso é mortal, e todo ser humano é nascido dependente disso. Nós devemos tirar os nossos filhos disso com cada suspiro do nosso corpo. Ao invés disso, a resposta é: quando você ouvir uma ordem do Senhor, você pensa assim: se a minha medida de guerrear contra o meu pecado, se a medida do meu sucesso será a base da minha aceitação por Deus, eu estou perdido. Não há esperança para mim, eu vou me desesperar, eu vou dizer, vamos beber, comer e nos casar, pois amanhã morreremos. Eu não sei se o evangelho é verdade ou não, eu não consigo, e não faz sentido sequer eu tentar. Esse é o efeito do legalismo, no final das contas. Ao invés disso, nós dizemos, porque de graça, Deus me deu um presente da sua própria justiça, não minha, mas dele. A justiça dele é perfeita, a minha é imperfeita, para ser recebida pela fé, a parte das obras da lei. E por ele já ter me absolvido no julgamento do céu pela fé, e porque ele já me perdoou e jogou todos os meus pecados nas suas costas e os enterrou nas partes mais profundas do oceano. Portanto, eu sei que ele é por mim nesta tarde. E ele vai me ajudar e vai me fortalecer. E tudo o que eu quero fazer é me lançar sobre essa ajuda e até o ponto em que ele me ajudar, fazer o que ele me chama para fazer. Que eu possa manifestar a supremacia da sua graça em minha vida e aproveitar um constante e profundo companheirismo com aquele que eu sou dependente. E isso é chamado de vida cristã. O Evangelho salva crentes, revelando a vocês todos os dias que a segurança de vocês está não em vocês mesmos, mas na justiça de Deus, dada para vocês, para ser recebida pela fé. E eu peço, amigos, eu estou pedindo há 6 semanas, e vou pedir de novo, vocês precisam disso todos os dias, não apenas no começo da vida cristã de vocês. Pai dos céus, eu sou tão grato por esta grande verdade, e eu rogo pelas tuas bênçãos sobre os seus santos, e eu rogo, Senhor, que tu nos traga um poderoso povo no Evangelho. Ó Deus, nos conceda, eu rogo, que nós compartilhemos esta boa nova essa semana, que nós a espalhemos pela cidade, que nós escrevamos cartas sobre isso através de e-mails. Senhor, não nos deixe enterrar essa luz debaixo do colchão, eu peço. Abençoe aqueles que lutam. Senhor, ajude-os a viver o Evangelho. Então, que eles sejam salvos. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Estão dispensados.